Prezados alunos, é um grande prazer estar aqui com vocês hoje. E hoje nós estaremos discutindo alguns aspectos relacionados à disciplina de Sociologia e Antropologia com o tema Max Weber, principalmente relacionado à questão do tipo ideal, que é um dos aspectos presentes nos conceitos de Weber, né? Quando nós percebemos que Weber desenvolve todos os seus conceitos, todas as suas teorias relacionadas a essa interpretação sobre as características do homem na sociedade, né? Então a gente percebe basicamente que essa relação ela se desdobra em vários critérios. E é importante a gente pensar que quando nós trabalhamos no princípio metodológico, nós estamos falando basicamente numa característica dessa sociologia apresentada por Weber, que é a sociologia compreensiva. Então, dentro dessa característica, nós estamos em outros momentos entendendo que ela vai se desdobrando por alguns outros critérios que ele vai, em outras palavras, analisando essa sociedade, tentando de forma clara compreender como esse processo é construído, através basicamente do que ele vai chamar de ação social. A ação social, em outras palavras, ela é distribuída através dos tipos de ação social, que são, em outras palavras, construídas através da relação com os fins, através da relação dos valores, através do processo tradicional e também através do processo afetivo, que é uma das coisas que nós discutimos com relação também a essa estrutura apresentada nos conceitos e na metodologia de Weber. Weber em outras palavras, construído em função de um processo metodológico através do tipo ideal. Para isso, nós trouxemos então um autor que discute muito essa relação e nos traz a possibilidade de nós analisarmos um pouco sobre esse caminho metodológico apresentado por Weber. Eu estou falando do professor, doutor Cristiano Bodart, que é, em outras palavras, um pesquisador dessa área. Vamos então aos nossos slides, aos quais eu preparei para essa aula de hoje. Então esse pesquisador, o professor Cristiano, ele vai nos trazer alguns questionamentos aos quais nós estaremos então apresentando no decorrer dessa aula. Vamos então ao nosso primeiro slide. Às vezes, compreender um conceito sociológico não é uma tarefa fácil. Quase sempre é necessário entender elementos que não estão presentes em uma definição. Pensando nisso, destacamos 10 pontos que são necessários para compreender o conceito de tipo ideal cunhado por Max Weber. Nesse sentido, é importante a gente entender que Max Weber, quando traz a ideia do tipo ideal, ele vai trazer para nós um princípio metodológico, ou seja, quais são os caminhos traçados por Weber para então apresentar a característica dessa sociologia compreensiva ao qual ele cita nos seus trabalhos. Então, nesse sentido, nós vamos perceber que esse princípio metodológico é um dos aspectos mais importantes dentro da relação dos estudos de Max Weber. Vamos então ao nosso primeiro conceito. O conceito foi criado para designar um método proposto por Weber para estudar os fenômenos culturais. Para desenvolver sua sociologia, toma como base analítica o indivíduo e a maneira de como buscar dar sentido às suas ações e ao seu lugar no mundo. Para Weber, portanto, a vida social se relacionaria com o que ele procura pelo sentido da existência. Então, dessa forma, nós estamos pensando basicamente que estudar Weber ele está relacionado a essa característica do sentido de como as coisas ocorrem na sociedade. Então esse é um ponto importante que nós destacamos assim nessa primeira concepção, ou seja, nesse primeiro ponto aqui, trazido pelo nosso professor que está trazendo o seu texto para a gente poder então fazer essa análise, né, que é o professor Cristiano. Vamos ao próximo slide. Criado para dar conta de um debate teórico-metodológico em torno da identificação de um método para estudar os fenômenos culturais, generalizante ou particularizante, explicando ou compreensivo, objetivo ou subjetivo.
A forma que nós temos, então, de compreender esse processo está diante da seguinte realidade. A ação social orienta-se pelas ações dos outros, que podem ser passadas, presentes ou esperadas, como futuras. Podem ser individualizados e conhecidos ou então uma pluralidade de indivíduos interdeterminados e completamente desconhecidos. Veja só, nós estamos então de uma realidade ao qual ele nos traz essa perspectiva do que é um processo individualizado e do que é um processo coletivo, diante dessa concepção trazida pela ideia do tipo ideal. Vamos adiante. Tem a influência kantiana, por isso carrega adjetivo ideal, ou seja, o tipo ideal. Weber apresentou o discurso dos conceitos kantianos em suas teorias, através de teóricos com discussões kantianas. Nesse sentido, a gente pode pensar que Max Weber vai trazer alguns dos conceitos de Kant, até mesmo pelas suas leituras de teóricos que utilizaram os discursos relacionados a Kant. Então, em outras palavras, essa ideia concebida nas teorias de Weber, que é a ideia, por exemplo, do tipo ideal, ele vai conceber essa ideia, essa relação do ideal, que é um dos conceitos trazidos por Kant. Então, ele tem uma proximidade, né, na sua teoria com essa leitura dentro de um princípio kantiano. Vamos adiante. Trata-se de uma construção mental, não existindo a sua forma pura na realidade. Por isso, o adjetivo puro, né, que vai representar basicamente a ideia dos tipos ideais puros. Na sua tentativa de compreender os fenômenos sociais, Weber estabelece uma tipologia das ações sociais. A construção de uma tipologia faz parte de sua metodologia. As várias tipologias constituem um recurso que Weber chamou de tipo ideal. O tipo ideal é uma construção teórica. Então, em outras palavras, nós podemos entender que Weber traz para nós uma concepção teórica para poder, então, trabalhar no princípio de uma análise com o tipo encontrado na realidade, no contexto social. Então, essa concepção ele traz para nós. Na realidade, o tipo ideal é uma construção teórica, que é a base da sua metodologia para essa análise que ele faz relacionado, então, à sociedade. Então, para Weber, entender a sociedade parte de um princípio, de uma concepção teórica, para então, a partir desse processo teórico, você trazer para a realidade essa análise. Então, é uma forma, é uma estrutura, é um mecanismo, é uma metodologia que ele traz para então entender a realidade social. Vamos ao próximo conceito. O tipo ideal é sempre um recorte a ser pesquisado. Por isso, trata-se de uma construção mental acentuada lateralmente. É utilizado como um instrumento de pesquisa, possibilitando verificar se a realidade do ser estudado se aproxima ou se distancia do tipo ideal construído. O tipo ideal nunca será encontrado, tal e qual na realidade, sendo apenas uma construção teórica. Então, nesse sentido, o que acontece? Quando você traz essa concepção metodológica do tipo ideal, é a partir dessa concepção que você tem, então, a aproximação e o distanciamento. Por quê? Porque aquela relação construída é, em outras palavras, o que é uma referência para ser analisado na sociedade. Quanto mais se distancia, ou quanto mais se aproxima, você tem a construção metodológica, ou seja, a partir dessa análise. Então você consegue compreender, dentro da sociedade, diversas situações que ocorrem na sociedade a partir dessa concepção do tipo ideal, ou seja, como ele se constrói diante dessa concepção de sociedade. Vamos adiante. Embora seja um construto mental do pesquisador, não é arbitrário, totalmente subjetivo e pessoal. A ação social não é apenas uma imitação,
Se um indivíduo simplesmente imita a massa, isso não significa que seja uma ação social, apenas porque ele leva em consideração a ação dos outros. A ação só ocorre quando há uma atribuição de sentido, quando existe uma relação significativa entre a conduta do indivíduo e o comportamento dos outros, que se leva em consideração no seu ato. Então, em outras palavras, as ações que ocorrem diante de um princípio pensado, por exemplo, como uma manipulação de massa, ela não se constitui diante dessa realidade de ação social. A ação social ela é construída dentro da sociedade a partir de um sentido, segundo Weber. Então, nessa concepção, quando nós tratamos a ideia do tipo ideal, ele vai aparecer diante dessa relação também do sentido. Então, é essa concepção que ele nos traz. Então, entender a sociedade a partir da ação social, que é um dos princípios weberianos, ele é concebido, a ação social é concebida na sociedade quando ela emite o quê? Um sentido para essa sociedade, ela tem um significado, e não a concepção, por exemplo, de ações que são levadas sem essa relação, sem esse sentido, né? Então ela existe a partir dessa diferença. Então esse é um dos conceitos que ele traz para nós quando ele vai analisar a sociedade. Vamos adiante. O tipo ideal possui a função compreensiva, comparativa, individualizante ou explicativa generalizante. O investigador observa o aspecto da realidade que pretende estudar e procura ver quando essa realidade se distancia ou se aproxima do tipo ideal. Perceba que Weber não pretende descobrir as leis gerais, mas sim compreender os fenômenos gerais. Dessa forma, se justifica a sociologia weberiana como compreensiva, compreendendo o sentido da ação social. Percebam, é importante a gente pensar nessa análise, por quê? Porque tanto a relação da concepção individual como a concepção da generalização, elas são usadas dentro dessa relação de Weber. Então ele não se prende somente a uma concepção, por exemplo, individualizante, como ele traz esse termo para nós, mas ele trabalha também diante da relação generalizante. Então nessa concepção da ação social, ela tanto pode estar presente no princípio individualizante, como ela também pode estar presente no princípio generalizante. Consequência, é importante nós pensarmos que dentro dessa concepção, o que é importante nós deixarmos claro, que é a relação, por exemplo, como ele citou anteriormente, ou seja, todas as ações elas têm que ter um sentido. Ela precisa acontecer na sociedade a partir de um sentido. Então esse é um dos mecanismos a serem pensados na sociedade. Metodologicamente, se nós pensarmos diante da relação de pesquisa, né, nós poderíamos entender que é possível você fazer uma pesquisa através de critérios, de perspectivas que vão te dar o quê? Os caminhos de como você quer atingir o objetivo daquilo que você quer estudar. No caso de Weber, né, essa relação, por exemplo, do tipo ideal, é como se fosse uma fórmula que ele traz para nós, e a partir dessa fórmula, o distanciamento e a forma de aproximação são os conceitos aonde ele consegue estabelecer uma análise sobre essa realidade apresentada, né? Então aí, tanto pode ser num contexto individual, como pode ser num contexto de forma generalizada, né? Só que é importante a gente perceber que é o seguinte, não podemos pensar, por exemplo, que Weber está trabalhando num princípio de uma totalidade, né? Então não é nessa concepção, ou seja, de como a sociedade funciona em todos os seus mecanismos ao mesmo tempo. Não é isso. Então ele tem basicamente o que? Aspectos específicos que trazem essa relação das discussões ao qual ele se propõe a fazer. Ok? Vamos adiante então. É por meio da construção do tipo ideal que o pesquisador organiza mentalmente a realidade que forma a lógica, sem pretensão de traduzir com exatidão a estrutura do mundo social. É claro que Weber não se contenta em afirmar
que os sentidos da ação podem ser infinitos e que a realidade social é impossível de ser apreendida como um todo. Assim, para então resolver essas questões, concebe o tipo ideal, com parâmetros sobre a realidade. Então, pensemos nessa afirmação de Weber. Ele não tem essa concepção de responder todas as questões da realidade ao mesmo tempo. Não é nesse sentido. Mas, ao mesmo tempo, a aproximação dos seus estudos é a pretensão da versão weberiana. Então, através de uma metodologia, muitos dos aspectos produzidos na sociedade podem ser compreendidos através dessa dinâmica apresentada por Weber e através, obviamente, dos seus princípios metodológicos e também dos seus conceitos sendo aplicados na sua metodologia. Então, quando ele entende a sociedade, quando ele fala das relações, por exemplo, do princípio metodológico, do seu objeto de estudo, que é a ação social, das características onde ele traz conceitos, relacionados à sociedade, tudo isso passa a ser o quê? Mecanismos que estão sendo utilizados dentro da sua metodologia, ok? Vamos adiante então. Para a criação de um tipo ideal, o pesquisador realiza seleções de características que dará corpo e inteligibilidade no fenômeno estudado, de acordo com seus interesses de estudo. Weber constrói uma tipologia de ações sociais. Segundo o teórico, as ações sociais podem ser divididas em 4 tipos. A primeira é racional com relação aos fins, a segunda racional com relação aos valores, a terceira afetiva e a quarta tradicional. Cada uma dessas características, obviamente, ele vai se relacionar a comportamentos da sociedade, que vai induzir as pessoas a agirem dessa forma. Então, dentro dessa relação, você tem então os princípios de racionalidade das ações, dentro de uma racionalidade que ocorre na sociedade, através dessas características aqui, apresentadas então por Weber na sua metodologia. Cada uma das características elas estão dentro de um princípio conceitual, bem como, se você pensar, por exemplo, de todo o princípio da sua sociologia, que é vista como uma sociologia compreensiva, ela tem o quê? Ela tem princípios teóricos que são construídos dentro desse mecanismo. Então ele tenta explicar a sociedade, ele tenta compreender basicamente essa sociedade através desses caminhos, desses princípios teóricos ao qual ele traz para nós aqui, Então são o quê? São ações que ocorrem dentro da sociedade diante de uma racionalidade específica, ou seja, comportamentos que a sociedade emite de acordo com algumas situações específicas aí que podem ocorrer diante desse meio. Vamos adiante. O tipo ideal, por ser um instrumento metodológico, é mobilizado em toda a obra de Weber, seja buscando compreender particularidades ou em suas historicizações comparativas que realizou. No olhar metodológico de Weber, identifica a realidade com base na concepção teórica do tipo ideal. Para Weber, o indivíduo é sempre portador de racionalidade, em menor ou maior grau, pois ele atribui o sentido à ação, dando assim a intencionalidade, ou seja, ação datada de uma intencionalidade. Então percebemos, quando ele fala basicamente dessa concepção do ser, ele vai, em outras palavras, entender que existe o que? Uma intenção de ocorrer uma ação como aquela. Então ela está dentro de um princípio de racionalidade. Ela pode ser qualquer uma das características apresentadas ali por Weber. Então, nesse sentido, quando nós falamos desse sistema racional que Weber nos traz, é basicamente essa competência que cada pessoa, por exemplo, presente na sociedade, pode se comportar de acordo com aqueles princípios apresentados aqui. Então, se nós falamos dos tipos de ação social, quando nós falamos da relação, ou seja, da racionalidade com relação aos fins, quando nós falamos da racionalidade com relação aos valores,
quando nós falamos de um processo, de um princípio tradicional, quando nós falamos de um princípio afetivo, são essas coisas que motivam basicamente, então, os comportamentos das pessoas, segundo Weber, na sociedade. Então, o princípio da racionalidade ele passa a ser extremamente importante. Não podemos deixar de lado essa relação. Então, em outras palavras, falar de Weber é falar basicamente dessa concepção importante que ele tem, que é a construção do chamado tipo ideal, né? Que é um dos princípios que ele vai então estabelecer a proximidade e o distanciamento. Esse tipo ideal não é efetivamente uma relação individualizante, ela pode ser uma relação mais voltada a um contexto generalizante, então ele pode tramitar dentro desse universo, e ao mesmo tempo o Weber ele não tem a intenção alguma, né, de explicar toda a sociedade de forma totalizante, então não está dentro dessa característica, embora ele tem essa relação, por exemplo, de através da sociologia compreensiva, né, compreender esse processo como se constrói dentro da realidade social. Ok? A todos vocês, então, muito obrigado, espero que tenha contribuído, né, para a leitura ao qual vocês estarão fazendo com relação ao texto indicado, que vai discutir basicamente essa relação do tipo ideal. Então ele faz uma análise, por que nessa relação? Porque aí a gente está trabalhando basicamente com um dos princípios importantíssimos de Weber, que é a sua concepção metodológica. Os outros conceitos, eles passam a ser o que? Referências de como entender e classificar essa sociedade. Mas aí a gente está trabalhando basicamente com a ideia metodológica do pensamento de Weber. A todos, muito obrigado e bons estudos!